Bom, gente, já está aqui conosco para bater um papo com vocês, comigo, com a equipe aqui do Faixa Livre, o professor e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, na Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Ourix. Professor Nildo Ourix, com seu cafezinho, bom dia. Estimado Anderson, ouvintes do Faixa, é um prazer voltar aqui para tratar da aceleração da crise brasileira, que agora é cada vez mais evidente até para os incrédulos. Muito bom dia. É isso, Nildo. Aceleração. É café ou é chá, Nildo? Café, né? Eu não tenho esse hábito dos lordes ingleses. Vivo nos trópicos, meu caro. Nildo falou que está muito frio em Santa Catarina. Aqui no Rio de Janeiro deu uma amenizada no clima. Hoje não está tão frio, mas de fato o inverno veio para pegar aqui no nosso país esse ano. Mas enfim, Nildo, vamos falar um pouco da quadra política nacional que se agrava, como você mesmo registrou aqui na tua saudação. O governo do presidente Lula segue aí em meio a essa situação, a esses desgastes que ele vem atravessando, obviamente por conta das escolhas que fez, dos rumos que tem tomado, uma grande aliança que não tem qualquer capacidade de mudar a vida dos brasileiros de maneira estrutural. A gente tem falado muito sobre isso aqui ao longo dos últimos tempos, ainda que o governo tenha recuperado um pouco da popularidade, o presidente tenha recuperado um pouco do apoio dos brasileiros a partir das últimas pesquisas de opinião. O fato é que é um governo que não entrega na medida que o país precisava, acima de tudo. Algo que, de alguma forma, era esperado diante da grande aliança que foi construída e que já foi citada aqui. Nildo, antes da gente entrar direto no tema da prisão do Bolsonaro, eu queria uma rápida análise tua, como a gente sempre faz aqui todo mês contigo, a respeito desse governo do presidente Lula, dessa leve recuperação que ele teve aí na aprovação, enfim, a confiança dos brasileiros, muito por conta do tarifaço do Donald Trump, entre outros temas aí que estão colocados. Mas como é que você avalia o governo Lula nesse momento, Nildo? Como eu venho analisando há mais tempo, é um governo desastroso e que é um desastre para o país. Eu vou explicar por quê. Nós estamos vivendo, desde 1994, uma transição de um capitalismo que tinha uma base industrial, mesmo de caráter dependente, periférico, cuja expressão maior era a indústria automobilística situada no ABCD de São Paulo, para um capitalismo de natureza rentística que representa um aprofundamento da dependência e do subdesenvolvimento, cuja expressão maior é, por sua vez, a pauta de exportações brasileiras. Basicamente, mais de 90% produtos agrícolas e minerais. Aquilo que se chama indústria de transformação implica no suco de laranja, para dar um exemplo. Há uma tremenda dependência científica e tecnológica, incapaz de acompanhar sequer as transformações da onda mais atrasada impulsionada pela concorrência entre a China e os Estados Unidos, ou entre os Estados Unidos e a China. Essa transição, ela operou de maneira lenta, desde o Plano Real para cá. É por isso que os desenvolvimentistas, num chororô infinito e impossível de ser estancado, falam que a partir de 1980 o capitalismo no Brasil perdeu dinâmica. E a China, que não estava nem de longe próximo da importância industrial do Brasil, nos ultrapassou com uma rapidez gigantesca. Essa transformação liquidou o sistema de partidos políticos, apodreceu o sistema político e o encanto que outrora exerceu a polaridade entre petistas e tucanos, que nós sempre chamamos de um sistema petucano, porque eles rivalizavam eleitoralmente, mas adotavam a mesma economia política, que eu agora caracterizo como do rentismo, plasmada no Plano Real. Metas de inflação, superávit fiscais e câmbio flutuante. Essas medidas de política econômica é a versão em política econômica dessa economia política do rentismo, que assegura uma coesão para todas as frações do capital de uma maneira muito subalternizada na divisão internacional do trabalho.
o abalo disso no Brasil é mais intenso que em qualquer outro país latino-americano. Nós sabemos, por exemplo, que na Argentina a Receita tem dois postulados. Primeiro, a renda da terra, da vigorosa pampa úmida argentina, e, de outro lado, endividar o país e fugar dólares. Essa é a Receita que passou por todos os governos. O governo de Macri, de Cristina e agora de Milei. Então, é tudo a mesma coisa, a despeito da diferença do personagem. Mas quem fica sublinhando a diferença do personagem não entende a estrutura que está em jogo. Então, o Brasil é o país que mais sofre com esse aprofundamento da dependência, com esse aprofundamento das características mais nocivas do subdesenvolvimento. E o sistema político entrou em colapso, sobretudo quando ocorreu de maneira clara para as massas, em 2013, o fracasso histórico do Partido dos Trabalhadores, com aquela ampla manifestação de 2013, com a vitória de Dilma em 2014 e com a tremenda desilusão que ela produziu em 2015 ao aplicar uma modalidade de enfrentamento da crise que engordava as arcas de todas as frações da burguesia, punia os trabalhadores e adotava na prática, preparava o terreno para a ponte do futuro de Michel Temer. Esse é o quadro político. Esse fracasso histórico do petismo, Anderson, levou, portanto, a uma desorganização de todo aquele período que sucedeu a transição da ditadura para um regime liberal burguês. E em 2013, e depois em 2016, e depois em 2018, emergiu uma direita, que é uma necessidade para esse processo de acumulação. E nós ficamos entre duas alternativas. Uma administração democrática da ordem burguesa e uma administração autocrática da ordem burguesa. As duas com o mesmo programa econômico. O governo Lula, portanto, para concluir essa primeira resposta a você, essa ampla decepção que ele produziu em amplos setores sociais, que hoje o defendem apenas contra o fantasma do que chamam alguns o neofascismo, ele mantém intacta todas as exigências das frações burguesas. A autonomia do Banco Central, uma política externa que é vergonhosa, não tocar na Eletrobras, não rever a reforma trabalhista, aplicou um teto de gastos mais draconiano que o existente na época de Michel Temer. Toda essa economia política não tem mudança. E como eu alertei aqui várias vezes, as políticas sociais que outrora foram assim uma espécie de orgulho da consciência ingênua, apoiada pelo Banco Mundial, Fundo Monetário, etc., cuja maior expressão é o Bolsa Família, é uma filantropia que não dava conta e agora menos ainda da dramática crise brasileira. Então, nesse contexto, a direita, vocês podem observar pela família Bolsonaro, ela dobra sempre a aposta, e Eduardo Bolsonaro é a expressão mais acabada disso. A direita degradou ainda mais o parlamento, ataca a Corte Suprema, que de fato não merece nenhuma confiança, a despeito das decisões, como ontem, acertadas do ministro Alexandre de Moraes. Eu não tenho nenhuma confiança nessa Corte, menos ainda que ele pode garantir a democracia, porque eles tiraram todos os direitos dos trabalhadores. E aqui minha análise é de classe. Se ganham os trabalhadores, é bom para o país. Se perde os trabalhadores, é péssimo para o país. Isso é um raciocínio básico, elementar, que todo marxista deveria ter, mas eu vejo que é um artigo em falta na cena brasileira. Então, Anderson, essa crise, esse avanço da direita, ele vai só se fortalecer. Ontem eu assisti, a propósito, uma entrevista do Flávio Bolsonaro na CNN, logo depois que veio a público a decisão de Alexandre de Moraes, como também de Lindenberg Farias, o líder do PT aí na Câmara, né, no Congresso, e o Lindenberg apoia e disse, olha, nós só vamos estar felizes quando ele estiver condenado e na cadeia. E, no outro lado, Flávio Bolsonaro dobrando a aposta completamente contra o STF, contra as decisões do ministro de Moraes. E vi uma declaração do senador Esperidião Amin, aqui do estado de Santa Catarina, afirmando categoricamente que faltam 6 ou 7 ou 5 votos para conseguir o impeachment de Alexandre de Moraes no Senado. Veja que a lógica das situações extremas, ela se apresenta, que é uma hipótese que eu tenho defendido aqui nos últimos anos, ela se acelera. A crise brasileira se acelera e o governo não pode
ainda que se agarre nas pesquisas, não pode sustentar o peso de suas próprias decisões. É um governo impotente, é um governo sem ação e é um governo que está nas cordas. Você está sem som, Anderson. Para variar, eu esqueço aqui de abrir o microfone. Nildo, eu já vou entrar direto aqui no tema dessa decisão do Alexandre de Moraes no dia de ontem de decretar a prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro por ele descumprir medidas cautelares que foram impostas pelo próprio magistrado e referendadas aqui, como eu citei na abertura, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Esse episódio da prisão se deu a partir da publicação de vídeos do Flávio Bolsonaro nas suas redes digitais do ato do bolsonarismo no último domingo, não do ato propriamente, mas obviamente de uma fala que o Bolsonaro fez, uma mensagem que ele mandou lá para os seus correligionários, para os seus apoiadores, seus admiradores, estavam nas ruas do Brasil. O Bolsonaro mandou uma mensagem ali, estava em casa, obviamente, em prisão, estava em recolhimento por conta das medidas cautelares adotadas pelo Alexandre de Moraes, mas ele não poderia se utilizar das redes digitais, nem as dele, nem as de seus parentes próximos, apoiadores, enfim. Mas o que aconteceu foi justamente isso. O Flávio Bolsonaro postou um vídeo dele mandando uma mensagem lá para os apoiadores e o Alexandre de Moraes determinou a prisão do Bolsonaro. Já houve anteriormente um descumprimento de medidas cautelares impostas pelo Alexandre de Moraes, mas ele fez ali vista grossa, acabou não estabelecendo a prisão do Bolsonaro a partir daquela primeira incursão dele, enfim, do desrespeito dele às cautelares, mas dessa vez ele não deixou passar. O Alexandre de Moraes decretou a prisão. Eu não vou avançar muito aqui não, Nildo, já quero saber logo, primeiro, depois de todos esses avisos que foram dados pelo ministro do Supremo, você acha que essa prisão do Bolsonaro é falta de cognição mesmo ou é um tipo de expediente que ele tem usado para criar um fato político? Bem, eu falei com vários amigos no terreno jurídico que acompanham o caso e que acompanham as prerrogativas do ministro nesse processo. Todos são unânimes em dizer que Alexandre de Moraes atuou com os rigores da lei. Então, nenhum reparo a fazer aí. Não é um problema de natureza propriamente jurídico se Alexandre de Moraes está exorbitando nos seus poderes ou não. Ele está atuando num contexto concreto e todas as figuras que eu consultei são absolutamente clarividentes em afirmar que atua dentro, para dizer uma expressão que Bolsonaro, o proto-fascista, utiliza, dentro das regras do jogo. É assim que funciona. Mas, como não é uma pendenga jurídica, isso se inscreve na aceleração da crise brasileira. Então, nós temos que discutir duas questões essenciais. Não é a repercussão nos Estados Unidos e no Departamento de Estado, etc., ainda que isso tenha certa relevância. A questão é em que medida a burguesia, as suas frações burguesas, aceitam esse propósito, aceitam essa atuação, e em que medida os militares no Brasil também aceitam essa situação, porque a sorte de Bolsonaro, ela também implica na sorte de Heleno, de Braga e da hierarquia militar, que era hegemônica até agora e que continua ideologicamente dando as cartas nas Forças Armadas. O segundo aspecto, o primeiro que eu mencionei, mais bem, é em que medida essa atuação, a condenação mais do que evidente, que parece que está indo para isso, o processo de Bolsonaro. Eu não afirmo categoricamente que sim, porque não sou mãe de Ná para fazer previsões, mas tudo indica que ele vai terminar amargando uma cadeia e será longa, e essa cadeia implica em que um setor muito importante da direita, que mostrou mais uma vez força nas ruas no fim de semana, vai romper as regras do jogo. Ela não vai brincar de dar um golpe como no dia 8 de janeiro, assim como que é a consciência ingênua. Ela vai, como eu disse aqui, no dia 16 de janeiro, 8 dias após aqueles acontecimentos de Brasília, aquilo é um ensaio geral que não tinha nenhuma capacidade de resultar, mas a crise brasileira está tendo uma aceleração no contexto desse capitalismo dependente rentístico, de um governo completamente incompetente, que seguia unicamente pelas pesquisas, e que ontem Lindenberg disse que vai fazer uma aliança ainda maior, que é todos em defesa da soberania, todos em defesa da pátria, todos contra o golpismo.
Resta saber algo fundamental, que Lindenberg, talvez, na sua juventude, tenha lido algo de Marx, do marxismo. O que vão fazer as classes dominantes? O latifúndio e a renda mineira e a renda agrícola vai topar a prisão de Bolsonaro como a única força capaz de colocar a gente na rua? Os banqueiros vão topar essa medida? O setor comercial, cada vez mais monopolizado e estrangeirizado, estará disposto a aceitar a exclusão de Jair Bolsonaro, assim como, em grande medida, aceitaram a exclusão de Lula da disputa de 2018? Esse é o contexto decisivo das decisões do STF. Então, Anderson, está longe de uma solução. Esse é o grande problema, a burguesia brasileira e os militares. Nildo, me permita rapidamente, eu queria aproveitar o ensejo que você me deu. Você acredita que possa haver resistência desses setores da burguesia a uma eventual prisão de Bolsonaro diante das alternativas que surgem nesse campo da extrema-direita, vide Tarcísio de Freitas e outras figuras aí que se colocam como alternativas ao bolsonarismo, alternativas atenuadas, digamos assim, ao extremismo do Jair Bolsonaro? Você acha que ainda assim pode haver resistência desses setores da burguesia e também dos militares? Porque os militares, em relação, pelo menos, a esse tarifaço do Trump, ficaram em silêncio. Eu não vi nenhuma posição em relação a isso, a não ser do Superior Tribunal Militar, que, enfim, se posicionou em relação à defesa da democracia, enfim, mas as hostes, os militares, os oficiais, eu não vi se posicionando em relação a isso. Mas em relação à prisão propriamente do Bolsonaro, os setores da burguesia e os militares podem se colocar contrários, mesmo diante das alternativas que surgem nesse campo? Eu não tenho dúvida, as consequências são muito claras. Primeiro, o silêncio dos militares já é um problema enorme para todos nós, porque nós não sabemos o que ocorre dentro da corporação, mas sabemos algumas coisas. Primeiro, a hegemonia no interior das Forças Armadas é completamente liberal, apoiada na economia política do rentismo desde 94. Escuta, nós tivemos 14 anos de governos petistas, já estamos indo para 16 ou 17, e não tem uma proposta de uma nova doutrina militar capaz de varrer essa ideologia, de tirar o povo como inimigo interno, arquivar para sempre a ideologia de segurança nacional, que é uma peça de estabilidade do controle hemisférico que os Estados Unidos exercem sobre a América Latina, em especial no Brasil. Isso é muito claro. Então, esse silêncio, ele devia ser perturbador, ele devia ser o nosso primeiro ponto de preocupação, mas nós não temos um militar nacionalista capaz de, na oficialidade, ou mesmo movimento na tropa, nas 3 forças, capaz de destoar publicamente e começar a dar declarações no sentido de que nós estamos indo para uma lógica de situações extremas cada vez mais acelerada, mais intensa. A segunda consequência, Anderson, é que todas essas decisões de Alexandre de Moraes sobre Bolsonaro, elas exercem uma pressão imensa contra o atual governo. Em que sentido? Em que a burguesia se sente cada vez mais cômoda para exigir do governo todas as concessões. E por isso que esse governo pode colocar em marcha um conjunto de propostas que foram até agora monopólio dos ultraconservadores e do ultraliberalismo. Vou dar 2 exemplos de ontem, muito claro. Haddad já mencionou nos jornais que está colocando o tema das terras raras na mesa de negociação sobre as tarifas. E mais do que a exploração que você mencionou aqui na Foz do Amazônia, do petróleo, ontem a British Petroleum anunciou, e eu vou ler aqui para vocês, eu li no Morning Times, mas está em todas as notícias, que a multinacional inglesa fez uma descoberta de petróleo e gás, que é a maior descoberta em 25 anos na Bacia de Santos. Sim, a gente vai tratar daqui a pouco disso, inclusive. Dentro da área do pré-sal, de um leilão que foi feito em dezembro de 22 e que Lula deveria ter, ao entrar no governo em janeiro, congelado, porque foi feito no último mês de Bolsonaro. Mas Lula não só não mexe aí, como a Dilma fez a legislação do pré-sal, que é absolutamente nociva, e a Petrobras não atuou nem sequer quando estávamos no governo de Dilma,
no sentido de garantir à Petrobras o uso exclusivo de regiões, de poços de petróleo, que não há nenhuma dúvida que eram poços bilionários, como agora está se comprovando. Ou alguém aqui é ingênuo de achar que naquele leilão ocorrido em dezembro de 22, que a British Petroleum pegou com algum risco de que não estava sentado diante de uma mina de dólares. É vergonhoso a administração da Petrobras, mas ela não é só durante o governo de Temer, é durante o governo da Dilma e agora durante o governo de Lula, de tal maneira que essas decisões contra a direita e a pressão da direita vai fazer com que o governo se desloque cada vez mais na agenda econômica em aplicar com rigor todas as exigências da burguesia no seu assalto ao Estado. Está claro, já. Vamos repetir, gente. Haddad colocou contra a mesa de negociação as terras raras, que era uma exigência dos Estados Unidos. E a British Petroleum encontrou ontem uma riqueza infinita do pré-sal que não chega nem para a educação, nem para a ciência e tecnologia, nem para reforço da Petrobras. É uma roubalheira via mercado gigantesca de uma riqueza nacional. E, no outro lado, uma taxa de desemprego baixíssima, com salários verdadeiramente vergonhosos. O que o governo tem diante disso? Anunciar com pompa e circunstâncias a caridade, a vergonha, a digestão moral da pobreza de que o país saiu do mapa da fome. Que critérios são esses? Quando eu ouço isso na boca de um sindicalista, de um militante de qualquer dos partidos, eu digo que eles são cúmplices da miséria brasileira. Esse não pode ser um critério. Não pode ser o critério. Sair do mapa da fome é uma expressão de uma metodologia que é ofensiva à dignidade do trabalhador brasileiro. E eu chamo de impostor, canalhas, todos aqueles que defendem isso como uma conquista. Porque isso significa condenar nosso povo à miséria e à exploração, não garantir para os seus filhos e para a juventude um mercado de trabalho decente e um futuro digno. Então, esse governo é um governo que nesse afã e nessa boçalidade de Lula expressa na posse do Edinho, o presidente do partido no domingo, disse claramente que ele tem limitações concretas. Ele mesmo confessa abertamente. Então, é de uma indignação, eu fico realmente possesso com isso, mas não abandono a frieza da análise. E a esquerda liberal, no seu conjunto, inclusive aqueles que se manifestam meio descontentes com o PT, que frequentam aqui o Faixa Livre, e com o governo, exigindo que o governo dê um giro à esquerda. Alguns afirmam, né, que o governo deu um giro à esquerda. Eu fico espantado com isso, com os seus arroubos falando em soberania. Outros falam numa vitória tática, outros ainda arriscam uma vitória estratégica. Eu fico, mas que planeta essa gente? É tudo gente que quer ficar de bem com uma base eleitoral, que chafurdam numa base eleitoral cada vez mais confusa, cada vez mais alienada e cada vez mais vulnerável, e que no momento de decisão não serão fiel ao petismo, a Lula e a seu governo. Então, as decisões de Moraes colocam força na direita brasileira, e eu não estou dizendo que ele tem que... Eu estou analisando concretamente, eu digo ele está, do ponto de vista jurídico, ele atua corretamente, segundo minhas fontes. Bolsonaro provoca, viola, mas isso faz parte da estratégia da direita. E a burguesia se sente muito cômoda. Falta ver como é que isso dá nos militares. Nós não temos informação sobre como é que está nos militares. Eu não vejo nenhum analista, nem os especialistas são capazes de dizer, olha, temos aqui um Stilac, temos aqui um general Lott, enfim, quem são os militares? Os militares estão sob uma hegemonia completa do ultraliberalismo submetido ao Comando Sul dos Estados Unidos. Então, é uma situação gravíssima. O governo é cada vez mais débil, não há que defendê-lo, há que exibi-lo, dizer, olha, isso aqui já não está à altura das circunstâncias brasileiras. Daqui a pouco a gente vai, inclusive, tratar desses dois temas que você citou na tua resposta, Nildo, a declaração do Fernando Haddad a respeito das terras raras, a possibilidade aí de um acordo com os Estados Unidos a respeito desse tema, e também a questão envolvendo a descoberta aí de petróleo pela BP lá. O Anderson, me permita apenas uma observação. Não é que é um acordo, é uma rendição, porque diante das tarifas, 10% em abril, agora mais 50%, excetuando alguns produtos e gravando outros, eu quero dizer claramente, os Estados Unidos têm
uma alternativa de mercados. Vamos pegar o caso do café. Eles podem recorrer à Colômbia, podem recorrer à Tailândia, podem recorrer ao Vietnã, que é o segundo maior produtor, e abastecer os mercados. E o Brasil vai fazer o quê? Qual é a capacidade do Lula, que está dizendo que abriram mais mercados, de colocar uma produção gigantesca num produto que o Brasil é responsável por 30% da produção mundial? Isso só para falar num produto. O resto vai ser aquela coisa decadente da Globo, ainda que possa ser importante para pequenos produtores, da exportação de mel do Piauí, da celulose, do suco de laranja. Ora, nós estamos falando de que país? Nós estamos falando de um pequeno país caribenho, de um pequeno país da América Central, ou estamos falando de um país que tem uma riqueza mineral, geológica, espacial e uma força de trabalho gigantesca que teria que cumprir um outro papel, mas como já disse Liszt lá na década de 40 do século passado, 1840, aqui falta espírito, quer dizer, falta uma burguesia. E como o proletariado não se apresenta como alternativa, nós vamos em maus lençóis, cada vez pior. Estamos conversando aqui com Nildo Ourix, professor e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, UELA, lá na Universidade Federal de Santa Catarina. Pessoal, mandem aqui seus superchats, suas perguntas aqui para a gente trazer para o Nildo. Ainda temos aí mais meia hora de bate-papo com o professor Nildo. O Nildo, você citou aqui, acabou adiantando algumas pautas que a gente ia trazer, a questão dos militares, esse silêncio das Forças Armadas, também essa situação envolvendo a judicialização da política que a gente tem aí no nosso país a partir dessa decisão do Alexandre de Moraes. Você já afirmou aqui para a gente que dialoga com as leis aqui do nosso país. Evidentemente, o Alexandre de Moraes está cumprindo aí o que estava colocado em relação à decisão dele sobre o Jair Bolsonaro, as medidas cautelares, enfim. Eu queria aproveitar, Nildo, e levantar aqui uma outra questão. Essa prisão do Jair Bolsonaro, prisão domiciliar, ela ocorre em meio a esse quadro crescente aí de tensões entre o Supremo Tribunal Federal, o governo brasileiro e a gestão lá do Donald Trump dos Estados Unidos. Tem se posicionado aí em defesa do Jair Bolsonaro. A gente viu esse tarifaço, enfim, essas iniciativas aí, esses argumentos utilizados pelo Trump. Aliás, o tarifaço entra em vigor amanhã. E eu queria que você falasse um pouco sobre a dimensão internacional dessa crise brasileira e também você acredita que essa prisão do Bolsonaro ela pode produzir efeitos nos Estados Unidos? O Trump pode talvez implementar novas medidas contra o Brasil na tentativa de forçar aí uma decisão contrária a essa, ou a liberdade do Jair Bolsonaro? A gente não acredita que isso aconteça, mas você acredita que haja novas retaliações do Donald Trump a partir dessa prisão do Bolsonaro? Olha, eu não posso asseverar nada sobre o futuro, mas eu quero estabelecer alguns critérios. Primeiro, supor que o exercício de uma presidência imperial dentro dos Estados Unidos, estou usando aqui o conceito de John Sachs Fernandes, sobre a característica da presidência imperial nos Estados Unidos, que significa um rebaixamento do chamado espírito republicano entre os dois partidos, atribuir que Eduardo Bolsonaro possa ter uma influência na Casa Branca é inverter completamente o que ocorre num país imperialista que está disputando com a China a hegemonia mundial. O Trump pode fazer o que ele quiser com o Brasil, porque o Brasil está numa posição tão degradada do ponto de vista da economia, do Estado, da ideologia e das classes sociais, que permite que o governo não tenha nenhum mecanismo de pressão contra os Estados Unidos. Não é proprietário de uma fonte energética decisiva para os Estados Unidos. É marginal na balança comercial com os Estados Unidos. Não tem força popular. Está diante de um sistema político totalmente degradado em frangalhos, cujo estatuto do presidencialismo brasileiro é mandado para as mãos do Alexandre de Moraes. Você já imaginou? Eu quero que vocês pensem comigo. Algum ministro da Justiça teve um perfil tão modesto como Lewandowski? Vocês não escutam falar do ministro da Justiça? Até Flávio Dino tinha um protagonismo muito maior. É tal o protagonismo da Corte Suprema que se apropria de instrumentos do regime presidencial que Lewandowski é quase como inexistente. De resto, todo o ministério, com exceção do Ministério da Economia,
que se notabiliza pelo seu entreguismo mais abjeto sob orientação do presidente da República, porque Haddad não tem vontade própria, ou a despeito de ter uma vontade própria ultraliberal, ele só atua por autorização do Lula. Não tenha dúvida disso, mas nenhuma dúvida, zero dúvida sobre isso. O responsável pela crise brasileira chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. E nesse contexto, a família Bolsonaro não tem capacidade de influenciar a Casa Branca a ponto deles tomarem medidas para forçar uma decisão da corte. Eu anunciei, antes mesmo de saber dessa prisão domiciliária, que as manifestações de domingo não iam alterar em nada a correlação de forças na luta entre a família Bolsonaro, os militares e o STF, que Alexandre de Moraes não tinha outra alternativa senão reafirmar. E ele, com os instrumentos jurídicos que a lei lhe concede, atuou em consequência. Mas não é um problema jurídico, reafirma que é um problema de natureza política. E essa atuação do Alexandre de Moraes, ela está terceirizando uma função que, em larga medida, devia ser do presidente da República, mas o presidente da República fala em negociação, conciliação e relação harmoniosa e virtuosa em 201 anos com os Estados Unidos. Quer dizer, a irresponsabilidade histórica de Lula é completa, é uma vergonha a atuação do presidente da República nesse e em todos os episódios. Então, Alexandre de Moraes se transforma quase no paladino da defesa do sistema político e, para alguns, inclusive, em delírio completo, da democracia. Agora, nós podemos confiar em Alexandre de Moraes, você que está aí no outro lado, qual é a garantia que você tem que ele não vai se curvar? E que o STF, no momento de pressão da burguesia, não possa sair com uma carta de conciliação, como é a tradição brasileira. Então, eu não sei o que vai acontecer. Trump pode ampliar as medidas, como pode retroceder em algumas, porque o esforço de Lula e de Alckmin foi o tempo inteiro em abrir negociações e que, de resto, foram desprezados olimpicamente por Trump, porque, eu quero dizer aqui, Cláudia Chammer, no México, conseguiu 90 dias para uma ampla negociação, que está em curso. É uma negociação aberta, formal, e que o Trump concedeu 90 dias. O Trump, não foi o ministro de Comércio dos Estados Unidos, o secretário de Comércio dos Estados Unidos. Foi uma decisão da Casa Branca, mas o México está preso nos Estados Unidos por um tratado de livre comércio e ele tem uma força, Anderson, que ele pode modular o fluxo migratório. Então ele tem algo contra os Estados Unidos. O que o Brasil tem? Nada. O aprofundamento da dependência nessa fase rentística é tal que aquele orgulho burguês que ocupou a cabeça dos economistas, da Unicamp, da USP, de todos os economistas que estavam por aí, desapareceu. Não importa que subiu o número de produção de veículos no Brasil. Olha, isso ninguém mais pode se render a esse tipo de argumento. Então, a situação é grave, se acelera, a direita se ganha mais força nessa conjuntura, coloca o povo na rua, e a esquerda liberal não tem agenda. Qual é a agenda da esquerda liberal? A esquerda liberal está reclamando do governo que ela ajudou a eleger. Os setores marginais da esquerda liberal, né, que é a esquerda dentro do PT, o PDT, o PSOL, qual é o protagonismo do PSOL nessa crise? Eles aboliram o tema da economia, não existe economia. Vejam até a chamada setor combativo, Glauber, Fernanda Melchiona. O MES soltou uma nota dizendo que essa é a crise mais grave da República em 201 anos de vida, de relação entre os Estados Unidos e o Brasil. Eles esquecem de coisas elementares, praticam um revisionismo histórico vulgar, mentiroso, idiota. Não dá para aceitar isso. A despeito de não termos forças, nós não podemos, a nossa debilidade política atual não pode tirar a nossa lucidez de analisar as coisas tal como elas são. Então, eu não acredito que a família Bolsonaro tenha peso na Casa Branca, isso é uma idiotice completa. A lógica dos Estados Unidos, as tarifas impostas aqui, foram impostas no mundo inteiro, com uma conquista tremenda na Europa, com avanços em relação ao continente asiático e com uma aceitação plena em toda a América Latina, a despeito da linguagem, das bravatas de Lula, que ninguém põe a mão em nada e queremos ter respeito. Olha, isso, argumentos de ordem moral. A moral é, como disse Marx, a impotência em ação. Nildo, eu quero fazer a leitura aqui de duas mensagens que chegaram aqui. Primeiro, uma que me chamou a atenção,
do Alexandre Lima. Ele diz aqui o seguinte: é surpreendente esse canal, assumidamente lulista, petista, transmitir essa entrevista com um verdadeiro esquerdista, Nildo Ourix. Alexandre, eu acho que você está assistindo pouco Faixa Livre, viu? Porque o Nildo entra aqui para conversar com a gente todo mês, na verdade, às vezes mais de uma vez por mês, e não só o Nildo, muitas figuras que se colocam contrárias a esse governo do PT conversam aqui com a gente no Faixa Livre. A gente faz um debate amplo com diferentes setores da esquerda, mas de toda forma fica aí registrada a sua mensagem. Eu também tenho uma pergunta aqui, Nildo, de um superchat que o William de Brito mandou aqui para a gente. Obrigado, viu, William, pelo apoio. Ele pergunta o seguinte: a prisão de Bolsonaro garante a reeleição de Lula mesmo com essa política direitista? Você considera Lula, PT, como um traidor da classe trabalhadora, Nildo? Bem, William, se a prisão de Bolsonaro garante a reeleição de Lula, não garante. Bolsonaro não é apenas um cabo eleitoral, eventualmente fora de combate, fora da disputa. Assim como Lula não era só um cabo eleitoral quando soltou Haddad candidato, lembra? Então, esse é o primeiro aspecto, né? Está indeterminado isso. Até as eleições tem muita água para rolar embaixo da ponte. O que eu garanto aqui é que o governo chega nessa disputa absolutamente impotente, desprotegido, sem uma agenda e sem capacidade de reação. Porque para ter algo para oferecer nas próximas eleições, o governo teria que ter uma ruptura com a economia política do rentismo. E isso não vai acontecer em hipótese alguma, mas tampouco vai acontecer a ideia que alguns têm de mitigar essa política econômica que chamam de maneira muito imprecisa neoliberal. Quer dizer, alguns supõem que um movimento tático do Lula importante seria implodir o teto de gastos. Ora, se o Lula se arriscar em qualquer nessa direção, que ele jamais o fará, ele bate no epicentro do assalto ao Estado, que é a dívida pública. E, portanto, a burguesia tira ele na mesma hora. Ele está comprometido com isso, mas não é porque ele é um refém, é porque é a crença absolutamente instituída dentro do Partido dos Trabalhadores e da maior parte dos partidos políticos que apoiam esse governo débil, impotente e sem um programa de lutas. Esse governo não vai jamais mexer em qualquer coisa, não vai recuperar a Petrobras, não vai fazer uma ação para recuperar a Eletrobras, não vai rediscutir o Estatuto do Trabalho e da reforma trabalhista, não vai romper com o teto de gastos. Então, eu fico vendo alguns economistas e militantes sugerindo que o governo tem essa alternativa, poderia fazer aquilo, poderia fazer aquele outro. Não existe a possibilidade de uma regulação keynesiana na fase rentística do capitalismo sem uma radical ruptura. Isso não está no universo do Partido dos Trabalhadores e menos ainda no Lula. Um Lula octogenário que está vivendo a última fase de sua vida e sem nenhum compromisso com o futuro do país, nenhum. Olha, eu quero fazer uma comparação aqui de dois ex-presidentes. Um que não é santo de minha devoção, que é Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, diante dos impasses, meteu aí no catete, aí no Palácio, um balaço no dia 24 de agosto de 1954. Né? Estamos quase às vésperas da comemoração, né, desse evento terrível para a história brasileira. O suicídio tem lá seus caprichos, seus mistérios, mas é claro que o suicídio de Vargas exibiu para o país algo que o presidente se sentia absolutamente impotente para fazer em vida, não é? Esse é um caso. O segundo foi o melhor governo que o Brasil teve em todos os tempos, que é o governo de João Goulart, sobretudo depois de Vargas, né? Lula não chega aos pés, João Goulart estabeleceu um programa de reformas com pressão popular e foi derrocado em 1964. E teve que amargar o exílio. O Lula pensa em terminar seus dias na cama, em casa, usufruindo do fato de ter sido o presidente que chegou 3 vezes ao Palácio do Planalto e que elegeu outras 2 vezes o PT. Ele já afirmou na manifestação de domingo, de posse do Edinho, que quem vai decidir a próxima candidatura, sobretudo depois de 26, quer dizer, em 30, seria o Partido dos Trabalhadores. Ele pensa em se eternizar numa vulgaridade em que o futuro do Brasil não está em questão. Está em questão a sua biografia e o futuro de uma máquina eleitoral em grande medida corrompida moralmente, sem capacidade de renovação, sem programa político, que é o Partido dos Trabalhadores. Então, dá para colocar que tinha mais um aspecto da pergunta do nosso ouvinte, Anderson,
Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Ele pergunta se a prisão de Bolsonaro garante a reeleição do Lula e depois se você considera Lula como um traidor da classe trabalhadora. Não, eu não considero, porque desde o princípio, quer dizer, o programa, o Lula falou domingo que leia o programa do PT. O programa do PT tinha lá, na sua origem, uma sociedade sem capitalistas, sem patrões e sem trabalhadores. Era essa a consigna do programa. Era um programa, digamos assim, ingenuamente socialista, com o combate da classe operária, com os sindicatos, com os movimentos populares, mas, sobretudo, com a classe operária comprometida com o socialismo, uma bandeira genérica. Então, o Lula foi, desde a derrota de 98, e, sobretudo, com a 2002, foi se adequando completamente à ordem, mas ele nunca foi portador de um projeto histórico vinculado ao socialismo e à Revolução Brasileira. Ao contrário, Lula sabotou isso plenamente. Basta ver as declarações dele, né? Ele atacava, por exemplo, toda a tradição varguista, como a Carta de Lavoura. Ele mesmo diz, olha, naquela época eu pensava assim, agora eu não penso mais. Ele ajudou a desmontar tudo isso. Ele realizou o programa de Fernando Henrique Cardoso de enterrar a Era Vargas. O verdadeiro algoz da Era Vargas é Luiz Inácio Lula da Silva e seus sucessivos governos com Dilma. É uma geração de políticos impotentes, vulgares, no sentido que não estão à altura da crise brasileira. Agora, é claro que tem muita gente que pode caracterizá-lo como traidor. Eu entendo a tua pergunta, mas seria um argumento também de ordem moral identificá-lo como traidor. A grande questão é que nem ele, nem o Partido dos Trabalhadores, nem Dilma Rousseff estiveram à altura das circunstâncias, aplicaram um programa que colocaram o Brasil nessa imensa crise e aprofundaram a dependência, o subdesenvolvimento, mas mesmo isso eu queria dizer aqui para o nosso ouvinte, a ideia, quer dizer, o conceito de um país subdesenvolvido e dependente nunca entrou no ambiente da esquerda. A esquerda, orientada pelas universidades, pelos acadêmicos e pelos intelectuais remanescentes da grande noite que foi a ditadura militar de 64 a 85, nunca entendeu a natureza específica do subdesenvolvimento e da dependência. Nunca se apropriou dessa herança teórica, que foi a teoria marxista da dependência, e sempre teve ilusões, como pegar um pouquinho de Keynes, um pouquinho de Kalecki, enfim, ela sempre nutriu um grande desprezo pela teoria. Os liberais, esse ultraliberalismo que está aí, não precisa ter grande apreço pela teoria, basta decorar os bordões, porque é uma ideologia afeita a esse modo de produção capitalista e a nossa condição de país subdesenvolvido e dependente. Então, eu não considero que isso tenha agora alguma relevância, embora eu entenda o apelo do nosso ouvinte em caracterizar Lula como um traidor. Ele não é um traidor porque ele nunca foi um defensor. Agora, isso não tira, quero dizer sobre tudo isso, isso não tira a tremenda irresponsabilidade histórica de Lula, porque se Lula não tinha um compromisso com o socialismo e com a revolução, ele não pensa em termos sindicais. Um homem que exerceu pela terceira vez um governo num país com a importância estratégica do Brasil, aprende com a política. Aqueles que dizem que Lula continua com a cabeça do sindicalismo, menosprezam intelectual e politicamente o presidente em nome de aliviar a crítica, em nome, inclusive, de se omitir na crítica. E esse é um problema grave, um problema de desprezo pelo Lula. Eu não tenho desprezo pelo Lula, eu cobro dele a responsabilidade histórica, a omissão e a cumplicidade que ele tem com a classe dominante. Nildo, eu vou fazer a leitura de mais um recado aqui que chega direto de Portugal. O Fabinho dizendo aqui o seguinte: bom dia, camaradas anti-imperialistas. O problema é que o controle das armas das Forças Armadas Brasileiras são do tio Sam, e são eles no comando, via Zé Múcio. Lembremos-nos disso. Abraço de Portugal, abraço, viu, Fabinho? Obrigado, ele que está sempre aqui acompanhando o nosso programa. Nildo, eu queria entrar aqui num dos temas que eu citei ainda há pouco, você até comentou rapidamente, porque o ministro Fernando Haddad ontem disse que vê a possibilidade de Brasil e Estados Unidos chegarem a um acordo relacionado à mineração de terras raras. Para o ministro da Fazenda, é possível avançar na pauta bilateral por meio da ampliação das trocas comerciais e também por investimentos estratégicos. Abre aspas, em se tratando da maior economia do mundo, o Brasil pode participar mais do comércio bilateral e, sobretudo, de investimentos estratégicos.
Nós temos minerais críticos e terras raras. Nos Estados Unidos não são ricos nesses minerais. Nós podemos fazer acordos de cooperação para produzir baterias mais eficientes. Podemos fazer acordos de cooperação para produzir baterias mais eficientes na área tecnológica. Fecha aspas, afirmou aí o Fernando Haddad. O ministro também citou o setor de data centers como um segmento que pode ser explorado em conjunto pelos dois países, pois o Brasil detém grande oferta de energia para o funcionamento dos centros de processamento e armazenamento de dados. Declarações foram dadas aí pelo Haddad à Band News. Nildo, eu não vou nem dizer nada, só vou te passar a bola. Quero te ouvir um pouco mais a respeito disso, por favor. Bem, o entreguismo do governo de Lula e Alckmin é completo. Eu tenho anunciado aqui há muito tempo que essa neoindustrialização ela só não nos faz rir porque ela é trágica. Não existe a menor capacidade de enfrentar os problemas de um país na situação em que nos encontramos. Então, nessa toada, o entreguismo do governo é completo. Primeiro, porque não mexeu nada na herança recebida de Bolsonaro e Temer. Nada, absolutamente nada. E, segundo lugar, porque vai continuar entregando não só a exigência das megas companhias que detêm a informação e as bases de dados, como está aí, as big data, etc., por um lado, como terra rara, como o petróleo, como toda a riqueza mineral do Brasil. Então, o governo não vacila, ele não está brincando, o governo não está equivocado, como alguns querem, o governo não está cometendo erros, o governo tem uma linha coerente, tem atuado em consequência. O que cabe a nós é fazer uma oposição clara a esse governo. Então, quando o Fabinho diz assim, olha, cuidado com as Forças Armadas, se você está dizendo, Fabinho, vamos ficar paralisados porque senão vem uma ditadura, então, melhor vamos ao suicídio, porque não há alternativa. Eu entendo o teu alerta, e eu coloquei aqui na exposição, o Lula nunca propôs uma nova doutrina militar, mas teria que fazê-lo. Não é para salvar o seu governo, porque é uma exigência do país. Aqui nós temos que dividir isso, Anderson. Há um conjunto de exigências dessa hora brasileira, dramática, em que o imperialismo avança, as classes dominantes avançam e massacram o nosso povo, que é isso que tem que modular as decisões do governo. Não é que Bolsonaro fez aquilo, Michel Temer fez aquele outro, e em função disso nós estamos melhorando ou saindo ou mitigando os efeitos perversos daqueles governos. Não! É a hora brasileira, tem uma exigência cada vez maior. E o governo mostra-se não só impotente, como cúmplice disso. Então, o entreguismo, tanto das big datas, que é como a imprensa trata isso, como do petróleo, como também das terras raras, é evidente e não constitui para mim nenhuma surpresa. Eu anunciei ontem, numa live que eu fiz da Revolução Brasileira, e estou reafirmando aqui, porque foi matéria de ontem. Quando o Lula está dizendo aqui, ninguém põe a mão, o Lula, hein? Gente, alô lulista, você que tem fé no Lula, ele diz, aqui ninguém vai pôr a mão. No outro dia, o ministro dele, sob suas ordens, diz, olha, as terras raras estão em negociação para a gente diminuir o efeito ou entrar numa negociação com o tarifaço de Trump. Que coisa mais vergonhosa, tão semelhante quanto aquele acordo que a União Europeia fez com os Estados Unidos, em função de seus interesses, de sua decadência histórica. É claro que está claro aqui, é muito evidente. Então, ninguém pode acreditar no que o Lula diz, eu tenho que ver o que o Lula faz, a caneta do ministro, isso que é o fundamental. E as decisões do governo elas vão contrário a todo o discurso. E desde o começo, o Lula falou em reciprocidade. A China, alô, lulistas, a China atuou em reciprocidade. O Lula falou em reciprocidade, mas orientou não só o Mauro, o chanceler, como o vice-presidente da República, as frações parlamentares e suas alianças com a burguesia, especialmente paulista, a entrar numa negociação com os empresários estadunidenses. Está no site da agência do governo. É uma negociação, ele quer uma negociação. Por que ele quer uma negociação? Porque ele não tem outra arma. Ou seja, ele está desarmado. Então, ele tem que depender da boa vontade da presidência imperial exercida pelo big business que ocupa a Casa Branca por segunda vez, que é o Trump.
E ele não encontra seus aliados tradicionais, nem os sindicatos, a FL-CIOL, que ele sempre teve fidelidade, e tampouco o Partido Democrata, que não é uma força consistente dentro dos Estados Unidos. A bancada de senadores que foram lá para o Congresso estadunidense se reuniram exclusivamente com os membros do Partido Democrata. Tinha um dissidente republicano que vai ser varrido nas próximas eleições. Trump vai fazer uma limpa, como ele está fazendo, a despeito de poder perder as eleições. Não sei o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer. Só que as ações do parlamento tentando abrir uma negociação, do empresariado tentando abrir uma negociação e do chanceler brasileiro deram com os burros na água. E o governo, então, tem que entrar com uma nova picanha para a fome insaciável do imperialismo, enquanto o nosso povo passa fome. É isso. Nildo, antes de eu te fazer um outro questionamento, só quero lembrar aqui, quem está acompanhando a live, ainda não está inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui no nosso canal. Você que já está inscrito, dá uma curtida aqui, deixa o seu like aqui, o seu joinha aqui na live, na transmissão que a gente faz do programa de hoje. É muito importante esse engajamento que vocês criam com Faixa Livre para o programa chegar a mais pessoas. Manda seu comentário, curte, comente, compartilhe, enfim, se engaje aqui com o nosso trabalho. Nildo, eu queria tratar também disso que eu citei também ainda há pouco. A britânica, a BP, anunciou ontem que fez a maior descoberta de petróleo e gás em 25 anos na costa do nosso país. O petróleo está em águas profundas, no campo de Bumerangue, que fica na Bacia de Campos, a 400 quilômetros aqui do Rio de Janeiro, Bacia de Santos. O tamanho do campo, 300 quilômetros quadrados, é comparável em tamanho à cidade de Fortaleza. A empresa arrematou, como você inclusive citou, os direitos de exploração de 100% desse campo em 2022, num leilão realizado pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Nildo, mais uma notícia que quase que se autoexplica, né? Porque evidencia o tamanho do prejuízo que o Brasil está levando ao entregar as suas reservas de petróleo a empresas estrangeiras, algo que acontece, está prestes a acontecer aí, depois dessa fala do Fernando Haddad com os minerais de terras raras. Eu queria uma análise tua a respeito dessa descoberta da BP e o fato de eles terem a posse integral desse campo, ou seja, o petróleo nosso vai para os estrangeiros, né? Vamos lá. A Petrobras é uma empresa estratégica para qualquer governo e para um programa da Revolução Brasileira, sem dúvida. Qual é a ação estratégica que o atual governo, depois de ter maioria no Conselho de Administração, depois de ver os acordos lesivos que foram feitos ao país e ao nosso povo pelo governo de Bolsonaro, qual é a ação molecular para recuperar o petróleo, que é uma riqueza extraordinária, que está sendo drenado com pagamentos, né, para os capitalistas internacionais e uma burguesia brasileira cada vez mais rapaz, cada vez mais vinculada com a rapina e o assalto ao Estado, que o governo atual toma? Nenhuma. Aliás, o governo se especializa em tirar a Petrobras do foco da luz pública. Eu só estou mencionando aqui porque os sites de Money Times e os grandes investidores, que essa rapinagem internacional associada com a burguesia brasileira, sempre decadente, sempre minoritária, que assalta o Estado e empobrece o nosso povo, ocultam da cena pública. Eu só sei, por causa deles, a despeito, o governo não tem nenhuma ação, nem um pronunciamento do governo, nem na posse do Edinho, nem nas ações do governo, uma discussão sobre a Petrobras. Colocaram lá uma mulher, né? Essa ideia de representatividade feminina, negra, LGBT, etc., desse identitarismo, que eu me declaro inimigo completo disso. A empresa está submetida a normas de paridade de gênero, etc., que passa o fundamental. E, inclusive, esse apelo ecológico, que tem sua importância, como a exploração na foz do Amazônia, oculta esse entreguismo total e absoluto da Petrobras, uma riqueza que não pertence a ninguém, exceto ao povo brasileiro. Qual é a medida do governo? Vamos lá, você que é lulista, petista, uma medida modesta para recuperar parte dessa riqueza e fazer, chamamos assim, investimentos sociais, ou de uma grande obra. Meus queridos keynesianos, pobretões da hora, me digam o seguinte: qual é a obra do governo capaz de criar uma infraestrutura para alavancar investimentos? Vamos lá,
privados em associação com o Estado. Nenhuma grande obra está em curso. Nenhuma. Então, remendões, pequenas iniciativas. O Estado está sendo estafado completamente e uma riqueza tão fundamental como o petróleo, o governo nem criou a consciência no país. Isso é o mais criminoso de Lula, Alckmin e essa tropa que os apoia. Não criou nem a consciência de que esse país é um país petroleiro, tal como alertou várias vezes até o ex-presidente Hugo Chávez. Olha, aqui nós temos uma Arábia Saudita. E as descobertas, entre aspas, porque isso aí a British Petroleum já sabia da existência, assim como a Petrobras, quando fez o leilão em dezembro de 2022, já sabia que era uma mina de ouro, bilhões e bilhões de dólares, que em vez de ficar aqui para diminuir o custo do transporte, a gasolina, o gás de cozinha para o nosso povo, aumentar o investimento no país, etc., como parte de um programa da Revolução Brasileira, está sendo doado de maneira absolutamente cúmplice, irresponsável, vergonhosa, criminosa, com o governo passando como supostamente ampliando sua base social, onde? Nos capitais internacionais. O capitalismo, os investidores, chamados investidores internacionais, têm um apetite insaciável e não vacilarão em jogar esse governo na lata do lixo da história, se for necessário. O capital não solda alianças em função de pequenas fidelidades e nem dessas grandes fidelidades. O capital está jogando absolutamente tranquilo porque não tem uma força alternativa capaz de barrar a sua volúpia, a sua ânsia, a sua insaciável ofensiva contra os interesses do Estado e dos trabalhadores. Então, que quadro mais trágico do que esse? É desesperador. Eu fico pensando na juventude brasileira, na classe trabalhadora, uma juventude que está ocupada com youtubers, influencers e toda essa quinquilharia de quinta categoria que faz parte da indústria cultural, incapaz de mover o moinho e de criar aqui entre nós um novo radicalismo político compatível com as exigências de um país subdesenvolvido e dependente que está em frangalhos no momento atual, de um governo que não tem um programa de atuação e nem sequer é capaz de trazer em torno de si, exceto os interesses mais mesquinhos de uma concepção parlamentar de política, de eleger deputados e vereadores. Esse é o nicho que a classe dominante colocou para uma esquerda de natureza parlamentar, que não é outra coisa senão cúmplice de um governo impotente e criminoso diante dos interesses da classe trabalhadora e do país. É uma situação dramática e precisamos de uma revisão do tema do petróleo, né? Essa legislação do pré-sal, eu me opus desde o começo, isso é criminoso, criminoso. Nildo, já pedindo desculpas aqui ao Ademar Mineiro, nosso comentarista que está acompanhando aqui nos bastidores, vai entrar daqui a pouquinho para conversar com a gente. Eu quero só trazer aqui uma última pergunta, aproveitar um comentário que surgiu aqui, que eu até destaquei da Lia Aquino. Ela diz o seguinte: o Brasil é nosso só no boneco. Diz aqui a Lia Aquino. Eu queria aproveitar isso, Nildo, para rapidamente perguntar a respeito desse tema da soberania, que tomou muito pauta ao longo desses últimos tempos, a partir da ação do Donald Trump, enfim, essa defesa que foi feita da soberania nacional, o Lula se posicionando em rede nacional de rádio e TV, enfim, parece que ele deve fazer amanhã um novo pronunciamento depois que o tarifaço do Trump entrar em vigor. Como é que você avalia essa defesa que se faz da soberania nacional e se, de fato, o Brasil é um país soberano? Pífia e demagógica. Um país subdesenvolvido e dependente, paralisado, sem um programa de transformação, há uma íntima relação entre a articulação das transformações nacionais e a expressão de política externa. Não há, evidentemente, além de arroubos retóricos, de bravatas que caem com o peso das suas próprias palavras, nenhuma ação soberana do Brasil. Um país subdesenvolvido e dependente, estagnado no processo revolucionário, não tem capacidade alguma de ter soberania. Eu fico espantado que meus colegas acadêmicos, aqueles professores universitários que têm alguma militância, estudantes, etc., de graduação, de pós-graduação, ficam dourando a pílula, buscando manifestações do que o Lula realmente quis dizer. A ação é muito importante, mas ela é insuficiente. Ora, parem com essa patifaria. Parem com essa patifaria, isso faz mal. Isso não educa o nosso
povo, isso não educa as bolhas onde vivemos, isso reproduz essa defesa retórica, fantasmagórica de soberania, quando todos os dias o governo dá demonstrações de entreguismo do mais rasteiro, dignos de um Roberto Campos, de um Bob Fields, como se gostava de dizer no passado, digno de Michel Temer, digno de Bolsonaro, é a mesma coisa, a mesma atuação. Então, um país subdesenvolvido e dependente, como nós de um governo tão impotente como o atual, não pode nem sequer balbuciar algo relevante sobre soberania. Vai continuar traficando com isso como uma peça de hostilidade àquele entreguismo dos proto-fascistas encabeçado pelo Bolsonaro, que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos e que mandou um dos seus filhos para lá fazer lobby dentro dos Estados Unidos contra o país. Esses são traidores explícitos da pátria. Esses são aqueles que transformaram a traição numa espécie de orgulho e virtude política. Mas junto a eles, a esses que simulam, como Lula, Alckmin, sua base de governo, seus parlamentares, sua aliança, que simulam a defesa do país enquanto entregam todas as riquezas, a começar pelo petróleo, pelas terras raras e tantas outras, para a avidez do imperialismo. Eu queria aproveitar, Anderson, para mostrar algo fundamental. Que primeiro, queria justificar aqui ao nosso leitor, eu sei que você já deve ter feito, mas eu preciso fazer, porque, em última instância, foi uma... Queria dizer ao Fernando Camilo Ramalho, que ganhou aqui no sorteio o livro Figurino Francês, que eu solicitei ao Nelson Rolim que enviasse por correio, você vai receber nos próximos dias, e queria aproveitar aqui também para... Naturalmente, isso o Anderson me insistiu, não é uma responsabilidade do programa, foi ao contrário, em função de tantos afazeres que temos aqui, queria anunciar que, pela coleção do IELA, estamos lançando no Brasil, finalmente, depois de muito tempo, esse extraordinário livro de André Gunder Frank, que inaugurou o debate sobre a teoria marxista da dependência, quando ele foi convidado por Darcy Ribeiro para entregar os quadros da UNB. E quero dizer, estou mandando um exemplar para você sortear entre os nossos ouvintes esse programa que nós temos, a coleção Pátria Grande, Biblioteca do Pensamento Crítico Latino-Americano, que publica pela primeira vez em Brasil, depois da aparição na versão inglesa em 69, esse livro que é decisivo para o fomento do pensamento crítico e divulgar aqui a Editora Insular. O livro já está à venda na Editora Insular, mas nós vamos mandar um exemplar para você pode sortear, e o Nelson Rolim manda com o endereço daquele que receber, manda pelo correio com uma celeridade que eu não cumpri aqui com o Ramalho, mas que vai agora, Ramalho. E de resto, diga. Rapidamente, só o título do livro para os nossos espectadores? Chama-se Capitalismo e Subdesenvolvimento na América Latina, Estudos Históricos do Chile e do Brasil. Esse texto aqui liquidou para sempre aquilo que eram as teses do Partido Comunista Brasileiro no pré-64 e, sobretudo, davam fé na ideia de que aqui nós tínhamos uma agricultura de natureza feudal. Gunder Frank, que foi estudante de Chicago, que foi orientado por Milton Friedman, rompe com isso, vem para a América Latina, influencia decisivamente no debate, influencia decisivamente na obra de Rui Mauro Manini, de Teotônio dos Santos, de André Gunder Frank, sobretudo com aquela famosa tirada dialeticamente muito bem pensada, hegelianamente muito pensada, que é o desenvolvimento do subdesenvolvimento, que é o que nós estamos tendo hoje numa escala nunca pensada pelos teóricos da dependência, mas que, sem esse suposto teórico, nós não vamos avançar. E, finalmente, queria dizer a todos que estão aqui que a teoria é uma das fronteiras fundamentais para a gente retomar na esquerda um novo radicalismo político e influência de massa. A teoria não é um capricho dos acadêmicos e mesmo ainda uma prerrogativa dos intelectuais, é uma exigência da praxis política. E queria aproveitar também a todos aqueles que assistem o programa aqui, o Faixa Livre, que entre 11 e 14 de agosto, na próxima semana, na editora da Universidade Federal de Santa Catarina, estamos realizando a Feira do Livro, uma feira com quase 2 dezenas de editoras que estarão aqui, as grandes do país, as editoras universitárias, algumas editoras comerciais, numa grande feira do livro, com uma grande programação científica, cultural, e que vai, e mais importante, né,
em que os preços todos os livros são vendidos a 50% do preço. Fica o convite aqui para quem estiver nos escutando aqui de Santa Catarina e quem quiser nos visitar a despeito do frio, eu trocaria qualquer dia do frio aqui pelo dia mais tenebroso do frio carioca. Eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso, viu, Nildo? É bom você ter citado a Feira do Livro que vocês vão ter aí em Santa Catarina, diante do que está acontecendo com a Flipei, lá em São Paulo, né? A feira literária pirata das editoras independentes, que está sendo sancionada pelo prefeito. O Ricardo Nunes de São Paulo está proibindo aí a realização da feira. A gente vai tentar até conversar com um dos idealizadores, enfim, com os produtores dessa feira, para tratar e tentar entender o que é que está acontecendo de fato, mas fica aqui a nossa solidariedade ao pessoal que vai fazer a Flipei acontecer, ainda que não seja no local inicial onde ela estava projetada para acontecer, mas ela vai se dar lá em São Paulo. A gente vai tentar trazer esse tema aqui à discussão no nosso programa. Já fica aqui o nosso compromisso, sortear o livro que o Nildo trouxe aqui para a gente. A gente, esse mês de outubro, esse mês de agosto, está sorteando esse livro que está aí na tela, A Questão Palestina, a Nervura Religiosa da Catástrofe, de autoria do Pedro Lima Vasconcelos. O livro vai ser sorteado entre os membros aqui do nosso canal. Então, para você concorrer a esse livro e depois o livro que o Nildo colocou aqui na tela, basta se tornar membro do canal Faixa Livre em qualquer uma das 4 modalidades. Já fica aí o pedido para que vocês apoiem aqui o nosso programa e concorram a obras aqui no nosso Faixa Livre. Nildo, mais uma vez quero agradecer demais a tua presença aqui. Em breve a gente volta a conversar aqui sobre os dramas da política nacional e situações importantes aqui no quadro da política. Obrigado pela tua presença mais uma vez aí. Um grande abraço para ti. Bem, Anderson e ouvintes do Faixa, é um prazer sempre estar aqui, um compromisso inabalável que tenho com esse programa, com todos que nos escutam. Tenha uma boa semana e até breve. Até breve, Nildo. Até a próxima. Conversamos aqui com o Nildo Orix. Nildo, professor e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, UIELA, na Universidade Federal de Santa Catarina.